Eduardo Mansur e Marcelo Raed continuam comigo. Chegou agora o Caê Mota, o homem que roubou a pauta do troca de passe. A gente estava aqui falando de jogo e tal, de repente, plim, pisca lá. É o que dá ter repórter bom na equipe. Pisca lá a notinha. Quando é que você soube? Conta pra gente aí o contexto. Aliás, só para atualizar, né? A gente estava se valendo até agora das informações do Caê, outros colegas nossos entraram na apuração, como o Eric Faria, citei nomes da concorrência aqui também, enfim, está todo mundo empenhado. Mas agora, um dos envolvidos já se pronunciou. O Pedro acabou de postar no Instagram, né, um texto sobre a agressão que sofreu. Como é que foi aí, Caê, essa apuração? De longe, né? De longe, então. Boa noite a todos. Mansur conhece bem uma frase, eu cobri Flamengo de 2008 até o ano passado, e tem uma frase célebre da gente do bastidor ali, que o Flamengo é sempre calmo como Bagdá, né? O Flamengo mesmo quando ganha, como um jogo como hoje, uma vitória de virada como foi, clima extremamente quente e não tem como achar que não vai vazar uma situação que acontece diante de dezenas de pessoas no vestiário, que deixa todo mundo impactado, então o telefone logo tocou com essa informação de que o preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, deu um soco no Pedro assim que entrou no vestiário. Ele ficou incomodado porque o Pedro, após as entradas do Luiz Araújo e do Cebolinha, o Pedro sentou no banco de reservas e o Thiago Maia e o Varela foram aquecer. O Pablo chegou a chamar o Pedro não se manifestou, continuou sentado e quando acaba o jogo, o Pablo entra no vestiário com o dedo em riste, dizendo que o Pedro faltou respeito com ele, que não permitia tudo aquilo. O Pedro retrucou, dizendo que quem tem faltado com respeito com o Pedro é a comissão técnica do Sampaoli. Vale a gente fazer um parênteses muito largo aqui, de que essa situação ela não é de hoje. A insatisfação do Pedro, não somente com jogar pouco, mas com o tratamento que ele sente que está recebendo da comissão técnica do Sampaoli. Ele entende não ter uma clareza nos processos, não ter o diálogo aberto para entender até como brigar novamente por uma posição. Já vem chateado, não é nem difícil de perceber isso no próprio semblante do Pedro. O Pedro já tem entrado não tem feito a menor questão de esconder que ele está muito insatisfeito, ele já entra mesmo com um semblante ali escancarando toda essa situação. Então acabou que juntou o Pedro já no limite por uma situação que ele está incomodado há um bom tempo. O preparador físico foi grosseiro e mal educado pelos relatos que nós temos também de muitas pessoas que estavam no vestiário. O Pedro retrucou e aí o Pablo, que já tem um histórico de agressões aí em outros clubes, como vocês mesmos trouxeram aqui no Olympique de Marseille, deu um soco na boca do Pedro. O Pedro está com a boca cortada, por sinal, e acabou que gerou tudo isso. Todo o elenco imediatamente saiu em defesa do Pedro, obviamente. Teve aquela questão, a chamada turma do deixa disso, de tentar afastar, mas o clima está pesadíssimo. O elenco do Flamengo folga amanhã, volta a treinar na segunda-feira. Alguns jogadores ficam em BH e quem gostaria de curtir a folga no Rio de Janeiro vai ter que esperar, porque o Pedro vai à delegacia prestar queixa, fazer exame de corpo de delito e já se manifestou, né? Deixa eu trazer aqui a íntegra do texto da postagem do Pedro. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Os dois últimos parágrafos me chamam a atenção, o parágrafo do meio mais ainda, porque revela uma queixa não só com o episódio, revela uma queixa com o tratamento que ele vem recebendo da comissão técnica. A gente, nesse momento, assim, que a atitude do preparador é desqualificante, ela é descabida e não tem lugar em ambiente profissional ou na vida, ninguém deve se dirigir a ninguém com uma agressão desse gênero. Então, que a situação do preparador físico ela é insustentável, me parece muito claro. A dúvida é, a partir daí, o quanto isso se estende ao restante da comissão técnica. E aí, o que da nota me deixa intrigado é a que o Pedro se refere com a expressão covardia psicológica, que vem ocorrendo nas últimas semanas. Se é por parte apenas do preparador, se é da comissão técnica, e aparentemente ela transcende a questão dos minutos de jogo. É o tratamento. Mansur, que essas são imagens do Flamengo, dos jogadores do Flamengo indo para o ônibus, né? Mas as informações que a gente tem, atualizando com o Caê,
é de que esse voo vai mesmo atrasar, porque vai ter que esperar o Pedro fazer o BO, né? Até porque o Marcos Braz acompanha o Pedro na delegacia, enfim, o Flamengo, o mínimo que se esperava mesmo que não deixasse o atleta desamparado, então o Marcos Braz acompanha o Flamengo Esse que está passando na aí delegacia. é o preparador físico, Exatamente. É o Pablo careca Fernandes, ali de roupa toda vermelha. Bom, Exato. Então, assim, de bermuda. o Flamengo Aqueles viaja vermelha. em voo fretado, então tem ali toda aquela o de privilégio de estar numa sala mais exclusiva e tudo mais, então certamente toda a delegação vai aguardar ali. Diante do ocorrido também tem a liberdade de alguns jogadores que quiserem permanecer em BH e buscar algum outro tipo de curtir a folga de outra maneira, mas a questão é que o voo fretado só vem após o Pedro prestar a queixa. Caí, a gente notou aqui o Sampaoli tranquilo, controlado durante a entrevista coletiva. A gente tem como saber se ele já estava informado do episódio ao sentar para falar com os jornalistas? Não, certamente. A matéria foi publicada, ele estava durante a coletiva, até fiquei naquela expectativa se algum companheiro ia ter a percepção em tempo real para fazer a pergunta, mas o episódio foi na frente de todo mundo que estava no vestiário, entre eles o Sampaoli. Até o Sampaoli tem o hábito de ir para a coletiva muito rapidamente e hoje demorou um pouco mais do que o habitual. Imagino que por conta disso, conversei com muitas pessoas que estavam e estão ali no vestiário, agora enfim, estão caminhando para o aeroporto e silêncio, assim, perguntei se houve algum tipo de posicionamento, fosse do Sampaoli, fosse do Pablo, fosse do Marcos Braz, perante o elenco, de pedido de desculpas, enfim, algum gesto após a agressão, e todo mundo disse que é silêncio absoluto, um clima ali até de choque ainda diante do ocorrido, mas o que se sabe é que o elenco já se posicionou que enquanto o Pablo estiver no campo, né, porque o Flamengo tem alguns casos curiosos de que tira do campo, deixa recebendo, mas sem trabalhar também. Enfim, a gente não sabe o que o Flamengo vai proceder, como vai proceder nesse episódio, mas no campo esse elenco já se posicionou que não tem o desejo de trabalhar mais com o Pablo por todo o ocorrido. E eu acho que a questão até que o Barreto pontuou, a gente já tinha falado aqui, a situação do Pedro vai muito além. A situação do Pedro envolve muito também o Sampaoli. Então, ele cita a comissão técnica. Quando ele cita covardia psicológica, aí que vai ser preciso a gente entender se isso envolver algum tipo de deformação da relação hierárquica entre um comandante e um comandado, se isso resvalar em algum tipo de assédio moral, algum tipo de assédio psicológico, algo que transcenda apenas o não dar minutos ao atleta, que é uma prerrogativa do treinador, aí se torna um abalo na posição do treinador também. Deixa de ser uma questão entre um preparador que o agrediu e o agredido. Eu tenho relatos de situações conflituosas entre o Pedro e o Sampaoli nas últimas semanas. Assim. Tem uma cobrança depois do jogo contra o Grêmio? Exatamente. Então, após o jogo contra o Grêmio, a gente tem relatos também de pessoas que estavam no vestiário e presenciaram. Então, assim, a questão do vazamento, né, o São Paulo teria dito que o Pedro perdeu a chance de matar o confronto do gol perdido ali já nos minutos finais, em um jogo onde, por exemplo, o Gabriel perdeu um pênalti. Então, tudo isso conta muito numa disputa que é direta. Então, o Pedro se sente mesmo ali em uma situação de não uma disputa por posição que demande apenas performance, né? Então, esse é apenas um episódio. Enfim, o Sampaoli lá atrás conversou com o Pedro, pedindo que o Pedro desempenhasse outras funções que não fosse apenas a que o Pedro está habituado, de ser um homem mais de área e tudo mais. E o Pedro se predispôs a isso, foi até elogiado publicamente pelo Sampaoli em algumas coletivas e depois voltou a perder espaço, enfim. Acho que esse é o ponto, mas depois eu falo. Só recapitulando aqui, porque a gente tem uma imagem para mostrar da saída do campo. Então, está na nota do Caí, isso, né? O desentendimento começa na zona de aquecimento, né? Isso aí é um outro episódio. Não, isso aí é o que envolve o Bruno Spindel. Bruno Spindel, exatamente. Essa é a confusão quando ele tenta invadir o vestiário da arbitragem. Não, mas nesse momento aí, ó, o Pablo ali à esquerda da tela está saindo o Pablo e o Pedro está passando também. É no mesmo momento. O Pedro está de camisa branca ali. Nesse momento ainda não ocorreu a agressão, mas já houve o desentendimento, né? Sim, até o nosso amigo Guto Rabelo, ele relata que no momento que o Luiz Araújo e o Cebolinha entram em campo, ele percebe que o Pedro senta e o Pablo ele dá como se fosse 2 tapinhas na ponta da chuteira do Pedro, tipo assim, vamos aquecer. E o Pedro
se mantém sentado, né? Porque quando vai o Varela e o Thiago Maia, para quem não está muito habituado no protocolo de aquecimento, a CBF limita, são 5 a 6 jogadores por vez. Então, quando o Luiz Araújo e o Cebolinha entram em campo, aí sim o Thiago Maia e o Varela vão intensificar o aquecimento. O Thiago Maia até entra na partida pouco depois, e aí é quando o Pedro, talvez por ter a percepção de que não entraria, já que os 2 outros atacantes teriam entrado, enfim, já aí entra na suposição, ele fica sentado e é o que detona aí essa questão do Pablo, da parte do Pablo, né? Mas ele também já é uma ação do Pedro detonada pela relação deteriorada entre eles, enfim, é uma série de situações. O Pedro até aí, ele não tem uma boa justificativa para não ir aquecer. Se fosse assim, já acabaram as substituições, não adianta mais, não, mas ele poderia ter entrado. Porque já entraram muitos atacantes, eu não vou entrar. Quando termina em soco na cara, não dá para perguntar o que ele fez para receber. Não tem nada que ele possa ter feito para receber o soco. Até aí. Até aí, a gente pode dizer que o Pedro não tem razão. Depois do soco, acabou. Eduardo Mansur e Marcelo Raed continuam comigo. Chegou agora o Caê Mota, o homem que roubou a pauta do troca de passe. A gente estava aqui falando de jogo e tal, de repente, plim, pisca lá. Que dá ter repórter bom na equipe. Pisca lá a notinha. Quando é que você soube? Conta pra gente aí o contexto. Aliás, só para atualizar, né? A gente estava se valendo até agora das informações do Caê, outros colegas nossos entraram na apuração, como o Eric Faria, citei nomes da concorrência aqui também, enfim, está todo mundo empenhado. Mas agora, um dos envolvidos já se pronunciou. Pedro acabou de postar no Instagram, né, um texto sobre a agressão que sofreu. Como é que foi aí, Caê, essa apuração? De longe, né? De longe, então. Boa noite a todos. Mansur conhece bem uma frase, eu cobri Flamengo de 2008 até o ano passado, e tem uma frase célebre da gente do bastidor ali, que o Flamengo é sempre calmo como Bagdá, né? O Flamengo mesmo quando ganha, como um jogo como hoje, uma vitória de virada como foi, clima extremamente quente e não tem como achar que não vai vazar uma situação que acontece diante de dezenas de pessoas no vestiário, que deixa todo mundo impactado. Então o telefone logo tocou com essa informação de que o preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, deu um soco no Pedro assim que entrou no vestiário. Ele ficou incomodado porque o Pedro, após as entradas do Luiz Araújo e do Cebolinha, o Pedro sentou no banco de reservas e o Thiago Maia e o Varela foram aquecer. O Pablo chegou a chamar o Pedro não se manifestou, continuou sentado, e quando acaba o jogo, o Pablo entra no vestiário com o dedo em riste, dizendo que o Pedro faltou respeito com ele, que não permitia tudo aquilo. O Pedro retrucou, dizendo que quem tem faltado com respeito com o Pedro é a comissão técnica do Sampaoli. Vale a gente fazer um parênteses muito largo aqui, de que essa situação ela não é de hoje. A insatisfação do Pedro, não somente com jogar pouco, mas com o tratamento que ele sente que está recebendo da comissão técnica do Sampaoli. Ele entende não ter uma clareza nos processos, não ter o diálogo aberto para entender até como brigar novamente por uma posição. Já vem chateado, não é nem difícil de perceber isso no próprio semblante do Pedro. O Pedro já tem entrado não tem feito a menor questão de esconder que ele está muito insatisfeito. Ele já entra mesmo com um semblante ali escancarando toda essa situação. Então acabou que juntou o Pedro já no limite por uma situação que ele está incomodado há um bom tempo. O preparador físico foi grosseiro e mal educado pelos relatos que nós temos também de muitas pessoas que estavam no vestiário. O Pedro retrucou e aí o Pablo, que já tem um histórico de agressões aí em outros clubes, como vocês mesmos trouxeram aqui no Olympique de Marseille, deu um soco na boca do Pedro. O Pedro está com a boca cortada, por sinal, e acabou que gerou tudo isso. Todo o elenco imediatamente saiu em defesa do Pedro, obviamente. Teve aquela questão, a chamada turma do deixa disso, de tentar afastar, mas o clima está pesadíssimo. O elenco do Flamengo folga amanhã, volta a treinar na segunda-feira. Alguns jogadores ficam em BH e quem gostaria de curtir a folga no Rio de Janeiro vai ter que esperar, porque o Pedro vai à delegacia prestar queixa, fazer exame de corpo de delito e já se manifestou, né? Deixa eu trazer aqui a íntegra do texto da postagem do Pedro. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém.
Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Os dois últimos parágrafos me chamam a atenção, o parágrafo do meio mais ainda, porque revela uma queixa não só com o episódio, revela uma queixa com o tratamento que ele vem recebendo da comissão técnica. A gente, nesse momento, assim, que a atitude do preparador é desqualificante, ela é descabida e não tem lugar em ambiente profissional ou na vida, ninguém deve se dirigir a ninguém com uma agressão desse gênero. Então, que a situação do preparador físico ela é insustentável, me parece muito claro. A dúvida é, a partir daí, o quanto isso se estende ao restante da comissão técnica. E aí, o que da nota me deixa intrigado é a que o Pedro se refere com a expressão covardia psicológica, que vem ocorrendo nas últimas semanas. Se é por parte apenas do preparador, se é da comissão técnica, e aparentemente ela transcende a questão dos minutos de jogo. É o tratamento. Mansur, que essas são imagens do Flamengo, dos jogadores do Flamengo indo para o ônibus, né? Mas as informações que a gente tem, atualizando com o CAE, é de que esse voo vai mesmo atrasar, porque vai ter que esperar o Pedro fazer o BO, né? Até porque o Marcos Braz acompanha o Pedro na delegacia, enfim, o Flamengo, o mínimo que se esperava é mesmo que não deixasse o atleta desamparado, então o Marcos Braz acompanha o Flamengo. Esse que está passando na aí delegacia. É o preparador físico, Exatamente. Né? É o Pablo careca Fernandes, ali de roupa toda vermelha. Bom, exato. Então, assim, de bermuda. O Flamengo viaja em voo fretado, então tem ali toda aquela de privilégio de estar numa sala mais exclusiva e tudo mais, então certamente toda a delegação vai aguardar ali. Diante do ocorrido também, tem a liberdade de alguns jogadores que quiserem permanecer em BH e buscar algum outro tipo de curtir a folga de outra maneira, mas a questão é que o voo fretado só vem após o Pedro prestar a queixa. Caí, a gente notou aqui o Sampaoli tranquilo, controlado durante a entrevista coletiva. A gente tem como saber se ele já estava informado do episódio ao sentar para falar com os jornalistas? Não, certamente. A matéria foi publicada, ele estava durante a coletiva, até fiquei naquela expectativa se algum companheiro ia ter a percepção em tempo real para fazer a pergunta, mas o episódio foi na frente de todo mundo que estava no vestiário, entre eles o Sampaoli. Até o Sampaoli tem o hábito de ir para a coletiva muito rapidamente e hoje demorou um pouco mais do que o habitual. Imagino que por conta disso, conversei com muitas pessoas que estavam e estão ali no vestiário, agora enfim, estão caminhando para o aeroporto e silêncio, assim, perguntei se houve algum tipo de posicionamento, fosse do Sampaoli, fosse do Pablo, fosse do Marcos Braz, perante o elenco, de pedido de desculpas, enfim, algum gesto após a agressão, e todo mundo disse que é silêncio absoluto, um clima ali até de choque ainda diante do ocorrido, mas o que se sabe é que o elenco já se posicionou que enquanto o Pablo estiver no campo, né, porque o Flamengo tem alguns casos curiosos de que tira do campo, deixa recebendo, mas sem trabalhar também. Enfim, a gente não sabe o que o Flamengo vai proceder, como vai proceder nesse episódio, mas no campo esse elenco já se posicionou que não tem o desejo de trabalhar mais com o Pablo por todo o ocorrido. E eu acho que a questão até que o Parreto pontuou, a gente já tinha falado aqui, a situação do Pedro vai muito além. A situação do Pedro envolve muito também o Sampaoli. Então, ele cita a comissão técnica. Quando ele cita a covardia psicológica, aí que vai ser preciso a gente entender se isso envolver algum tipo de deformação da relação hierárquica entre um comandante e um comandado, se isso resvalar em algum tipo de assédio moral, algum tipo de assédio psicológico, algo que transcenda apenas o não dar minutos ao atleta, que é uma prerrogativa do treinador, aí se torna um abalo na posição do treinador também. Deixa de ser uma questão entre o preparador que o agrediu e o agredido. Então, eu tenho relatos de situações conflituosas entre o Pedro e o Sampaoli nas últimas semanas. Assim. Tem uma cobrança depois do jogo contra o Grêmio? Exatamente. Então, após o jogo contra o Grêmio, a gente tem relatos também de pessoas que estavam no vestiário e presenciaram. Então, assim, a questão do vazamento, né, que o São Paulo teria dito que o Pedro perdeu a chance de matar o confronto no gol perdido ali. Já nos minutos finais, em um jogo onde, por exemplo, o Gabriel perdeu um pênalti. Então, tudo isso conta muito numa disputa que é direta. Então, o Pedro se sente mesmo ali em uma situação de não uma disputa por posição que demande apenas performance, né? Então, esse é apenas um episódio. Enfim, o Sampaoli lá atrás conversou com o Pedro, pedindo que o Pedro desempenhasse outras funções que não fosse apenas a que o Pedro está habituado de ser um homem mais de área e tudo mais.
E o Pedro se predispôs a isso, foi até elogiado publicamente pelo Sampaoli em algumas coletivas e depois voltou a perder espaço, enfim. Acho que esse é o ponto, mas depois eu falo. Só recapitulando aqui, é porque a gente tem uma imagem para mostrar da saída do campo. Então, está na nota do Caís, né? O desentendimento começa na zona de aquecimento, né? Isso aí é um outro episódio. Não, isso aí é o que envolve o Bruno Bruno Spindel. Spindel, exatamente. Essa é a confusão quando ele tenta invadir o vestiário da arbitragem. Ah, não, mas nesse momento aí, ó, O Pablo ali à esquerda da tela está saindo o Pablo e o Pedro está passando embaixo, também. É no mesmo momento. O Pedro está de camisa branca ali. Nesse momento ainda não ocorreu a agressão, Não, mas já houve o desentendimento, né? Sim, até o nosso amigo Guto Rabelo, ele relata que no momento que o Luiz Araújo e o Cebolinha entram em campo, ele percebe que o Pedro senta e o Pablo ele dá como se fosse 2 tapinhas na ponta da chuteira do Pedro, tipo assim, vamos aquecer. E o Pedro se mantém sentado, né? Porque quando vai o Varela e o Thiago Maia, para quem não está muito habituado no protocolo de aquecimento, a CBF limita, são 5 a 6 jogadores por vez. Então, quando o Luiz Araújo e o Cebolinha entram em campo, aí sim o Thiago Maia e o Varela vão intensificar o aquecimento. O Thiago Maia até entra na partida pouco depois. E aí é quando o Pedro, talvez por ter a percepção de que não entraria, já que os 2 outros atacantes teriam entrado, enfim, já aí entra na área da suposição, ele fica sentado e é o que detona aí essa questão do Pablo, da parte do Pablo, né? Mas ele também já é uma ação do Pedro detonada pela relação deteriorada entre eles, enfim, é uma série de O situações. Pedro até aí, ele não tem uma boa justificativa para não ir aquecer. Se fosse assim, já acabaram as substituições, não adianta mais, não, mas ele poderia ter entrado. Porque já entraram muitos atacantes, eu não vou entrar. Quando termina em soco na cara, não dá para perguntar o que ele fez para receber. Não tem nada que ele possa ter feito para receber o soco. Até aí, a gente pode dizer que o Pedro não tem razão. Depois do soco, acabou. Só